Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas previsões do dia 23/12 de 2020. Então, o que a gente vê claramente, que ainda os modelos mostram um pouco a permanência dessa zona de convergência, que pode vir a ser classificada como uma zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ZACAS. Porém, alguns modelos já começam a mostrar aquela troca de locacional que eu venho falando para vocês de chuva, Então, a gente tinha ontem uma chuva mais localizada aqui no sudeste, centro-oeste, principalmente aqui com essa interação na região norte do país e principalmente os maiores totais aqui continuam mostrando na região de Girais e Santo Antônio. Porém, a gente via que não tinha uma tanta chuva no sul, mas como a gente acrescentou mais um dia, tirou o primeiro dia de previsão e acrescentou um dia mais no horizonte, a gente já começa a perceber que existe um movimento desse retorno das chuvas aqui para a região sul, pegando principalmente aqui as bacias incrementais da Itaipu e a bacia do Paranapanema. Então esse movimento é o que deve ocorrer provavelmente ao longo aí também de janeiro. Então, em alguns momentos uma chuva mais localizada no sul, em outros momentos uma chuva mais localizada na região sudeste e centro-oeste. A gente vê também aqui um pouco, que na região do sertão, da Bahia, a gente começa a ter aí a possibilidade de formação de chuvas, mas nesse primeiro momento ainda é uma chuva bem tímida, é uma chuva que pode ocorrer de forma localizada e daí não interferir tanto, assim, não ajudar tanto, por exemplo, a produzir muita vazão em Sobradinho e em consequência aí uma elevação da ENA da região sudeste, aliás, da região nordeste, Então a gente vê claramente que aí começa a ter uma chuva, mas isso não deve ser tão persistente. E aqui na região das eólicas, principalmente na costa do Ceará e do Rio Grande do Norte, a gente vê, principalmente nesses estados, que a gente deve ter uma chuva, mas uma chuva bem fraca em pontos localizados, nada tão significativo aí no horizonte de aproximadamente 10 a 15 dias, que é o horizonte máximo que a previsão de tempo vai, se eu não me engano, até 16 dias. Mas a maior parte das chuvas mesmo, o grosso da chuva deve ficar localizado entre Goiás, Minas Gerais, região centro-sul do país aqui também, entre o Mato Grosso, São Paulo e Paraná, e também toda essa região aqui mais localizada ao norte, e a oeste do país. Agora, o grande destaque que eu deixo para vocês é essa chuva que se realizando entre a Bolívia e Rondônia aqui. Por quê? Porque essa região aqui que eu estou circulando, é a região da bacia aí de Girais e Santo Antônio. Então, toda a água que cai aqui, eventualmente vai chegar em Girais e Santo Antônio e nós podemos observar aí que nos próximos, por exemplo, 15 a 20 dias, nós tenhamos uma elevação gradativa dessas vazões na região, ok? Pega bem a bacia do Rio Madeira. E olhando lá para o dia 30, a gente vê aqui que ainda tem muita umidade relativa em médios níveis da atmosfera. E quando essa região apresenta um teor de umidade bastante elevado como essas regiões podem apresentar pancadas de chuvas significativas nesse horizonte de 6 a 7 dias. Observando um pouco ainda aqui a questão daquele sistema de alta pressão, a gente vê que tem aqui na costa esse sistema atuando, mas ele passa um determinado período, depois ele migra para próximo junto aqui à África, liberando a atmosfera. E quando a gente vê aqui a atmosfera, por enquanto os modelos não mostram nenhum sistema de alta pressão atuando na região central do país, que pode aí favorecer, por exemplo, a formação de um bloqueio. Claro, tem momentos que está mais seco e tem momentos que tem aí uma chuva bem definida, mas não existe nada por enquanto no modelo que mostre que realmente nós teremos
a atuação de um fenômeno aí de alta pressão que pode ocasionar um bloqueio, como nós vimos em alguns anos anteriores, persistindo aí de 30, por exemplo, a 40 dias. Por enquanto a gente não vê esse sinal, então o que vai acontecer realmente é o que eu tenho falado nas últimas previsões. É essa troca de locacional de chuva, né? Em momentos está atingindo Minas Gerais e São Paulo, pegando as bacias do Grande, que fica aqui entre São Paulo e Minas Gerais, e a bacia do Paranaíba, que fica entre Goiás e Minas Gerais. Em alguns momentos pega as bacias mais ao sul, né? Principalmente aqui o Paraná, que tem a bacia do Iguaçu, que fica no subsistema sul. A bacia aqui do Uruguai também, que praticamente é Santa Catarina por completo. E a região incremental do Itaipu e a bacia do Paranapanema, né? Então a gente fica tendo esse troca de locacional de chuva, pelo menos aí durante os próximos 20 dias, chegando até a primeira quinzena aí de janeiro. Porém, a segunda quinzena ainda a gente não tem uma previsão tão longa, né? Tem mais a previsão climática, mas eu acredito, sinceramente, essa é a opinião minha, que nós não devemos ter um bloqueio bem definido ao longo desse mês de janeiro. Mas as previsões podem mudar, vamos acompanhar para ver. E o que a gente nota aqui, claro, em alguns momentos aparece um núcleo fechado aqui de 588, né, que representaria o 5.880, mas não aparece aquele núcleo de 590, né, que representaria os 5.900, que quando a gente tem algum bloqueio bem forte, ele aparece bem aqui, bem definido na altura geopotencial. O que a gente vê claramente é alguns sistemas de alta pressão entram, fica um pouco seco nessa região, concentra mais chuva na região sul. Depois entra um sistema de baixa pressão, ele consegue avançar, rompe essa barreira e volta a chover na região centro-oeste e sudeste do país. Observando agora também a projeção do modelo GEFS na questão de chuvas, a gente vê, ó, tem uma chuva aqui mais localizada no sudeste e centro-oeste, depois essa chuva localiza aqui mais na região sul do país, aí entra uma nova frente, essa frente passa pelo oceano, ajuda a trazer chuva para a região sudeste novamente, começa a chover depois na região aqui mais ao sul, e fica essa troca de locacional aí até o fim do horizonte dessa previsão, mais ou menos dia 5, 6, né, de janeiro. E na questão de temperatura, o que a gente vê claramente que devemos ter temperaturas dentro da faixa da normal climatológica, nada que influencie tanto ou para uma onda de calor muito forte ou para uma onda de frio muito forte. Então, na questão da temperatura, ela não deve influenciar tanto a previsão da carga por enquanto, pelo menos nesse horizonte dos próximos 15 dias. Observando um pouco agora a questão de armazenamento de água no solo, a gente vê que a região sul ela começa realmente a apresentar aí uma diminuição mais forte nesses próximos 3 dias. Porém, né, a região aqui entre São Paulo, Minas, Goiás, chegando aqui até Rondônia, principalmente ali na região da Amazônia, começa a apresentar aí uma melhora bem significativa nesse armazenamento de água no solo, provavelmente por causa dessa zona de convergência do Atlântico Sul que está bem estabelecida. Então, o que a gente deve notar ainda é que a região sul deve apresentar leve aumento das vazões em mais 1 ou 2 dias aproximadamente, mas depois começa a cair. E aqui a região de São Paulo, Minas Gerais, Bacia do Rio Grande, Paranaíba, por exemplo. Aqui a bacia do Tocantins, a bacia do Rio Xingu, que fica aqui no leste do Pará, devem apresentar, claro, daqui a uns 3, 4 dias, um leve aumento aí das vazões. Nesse primeiro momento ainda cai um pouco, mas depois a gente vai começar a perceber que essas vazões elas vão aumentando gradativamente, ok? Então, nesses próximos 2 dias, mais ou menos, a gente ainda deve ter uma diminuição da água no solo na região de qualidade dos reservatórios, e consequente você diminui a vazão, diminuindo a vazão, acaba diminuindo também ainda. Nas regiões do Xingu, Tocantins, né, a gente começa a ter também ainda essa diminuição, na verdade não começa, né, a gente ainda continua com essa diminuição, e na região sul a gente ainda deve ter um leve aumento, mas deve parar para depois começar a diminuir essas vazões. Mas daqui a 2, 3 dias, mais ou menos, isso vai começar a inverter. O sul vai começar a ter uma diminuição das vazões, porque o solo já está ficando seco e demora um pouco para responder isso. E
a região ali do quadrado dos reservatórios, do bacia do Belo Montigu, vai começar a ter um aumento nessas vazões. Por quê? Porque aí tá chovendo, a água está concentrando, né, nas bacias, está infiltrando no solo e aos poucos vai melhorando essas condições de vazões. Um outro destaque aqui é que a gente começa a ver que os modelos mostram que essa zona de convergência ela está começando a enfraquecer, os modelos que o INES trabalha, né, o SMWF, o ETA40 e o GEFS. Porém, a gente já começa a ver que eles começam a mostrar essa migração aqui, ó, da chuva para a região sul. Então, é aquela troca de locacional que eu falei para vocês, né, aí nos últimos 2, 3 dias. Então, essa deve ser a dinâmica que deve ocorrer agora no final do mês e pelo menos aí durante a primeira quinzena do mês de janeiro, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.